Olá! Hoje, a nossa análise vai fundo na origem do blockchain, mas por um ângulo um pouco diferente. A gente vai focar menos na tecnologia em si e muito mais na ideia poderosa que deu o pontapé inicial para tudo isso. Para a gente entender de onde o blockchain veio, primeiro é preciso investigar uma emoção humana muito, mas muito poderosa, que foi o catalisador de tudo: a desconfiança. É um sentimento que, vamos combinar, já moldou a história muitas vezes. E nesse caso aqui, inspirou uma revolução tecnológica. Ok, vamos mergulhar nisso. A gente vai deixar de lado todo aquele papo, todo o hype de investimento, de ficar rico da noite para o dia, para focar no cenário filosófico e histórico que permitiu o nascimento do Bitcoin e da tecnologia blockchain. A ideia aqui é tentar entrar na cabeça de quem criou esse movimento, tentar enxergar o sistema financeiro tradicional não como algo dado, imutável, mas como um problema que precisava de uma solução. É uma mentalidade que olhou para o sistema e viu que era urgente ter uma alternativa. O problema central, o que realmente alimentou esse movimento todo, foi uma crise de confiança cada vez maior nas instituições que governam o nosso mundo. Isso não é de hoje, claro, mas essa crise ganhou uma força gigantesca num momento bem específico da nossa história recente. E não era só uma duvidazinha, sabe? Era uma descrença profunda na confiabilidade, na justiça do sistema como ele era. Aquele sentimento de que as regras do jogo, na verdade, não eram as mesmas para todo mundo. E essa desconfiança não era com uma coisa só. Ela se espalhou por todos os pilares dessa sociedade moderna. De governos a bancos, passando pelas gigantes da tecnologia e chegando até, pasmem, nas relações entre as próprias pessoas. O ano de 2008, a crise financeira global foi o grande marco histórico para esse sentimento. Ela não só abriu uma ferida e expôs as falhas do sistema, mas mostrou para o mundo inteiro como as decisões de uma elite bem pequena podiam destruir a vida de milhões de pessoas e muitas vezes sem nenhuma consequência para quem causou o estrago. Agora, vamos dar uma olhada numa perspectiva bem interessante sobre como o sistema se organiza. É bom pensar nisso como um exercício de reflexão, sabe? Uma maneira de visualizar as camadas de poder. Esse modelo mostra o poder como se fosse uma pirâmide. Lá na base está a população. Acima, a primeira camada de controle, governos e as grandes corporações. Subindo mais um pouco, os bancos comerciais globais, gigantescos, e acima deles, os bancos centrais, que definem a política monetária toda. E lá no topo, o chamado Banco dos Bancos, o Banco de Compensações Internacionais. Essa estrutura toda leva a gente para uma pergunta fundamental. Quem está no topo de tudo? Será que existe uma elite que influencia essa estrutura inteira? É uma pergunta que, olha, gera debates super acalorados sobre quem realmente manda no jogo. E essa complexidade toda nos leva a uma provocação bem forte, uma frase que atribuem a Henry Ford, a ideia de que essa confusão toda talvez não seja um acidente, mas sim uma ferramenta de controle. Antes de mostrar essa frase famosa, vale a pena a gente se perguntar: o quão fundo uma pessoa comum realmente entende como o dinheiro funciona? É um sistema que a gente usa todo santo dia, mas que, para a maioria, os mecanismos por trás são uma verdadeira caixa preta. E essa citação, que dizem ser do Henry Ford, resume a ideia de forma perfeita. Ela sugere que a estabilidade do sistema depende, ironicamente, do desconhecimento do público sobre como ele realmente opera. Então, o ponto principal aqui é a crença de que a falta de transparência do sistema é proposital. Não é uma falha. É um jeito de evitar que as pessoas exijam mudanças simplesmente porque elas não entendem direito o que precisaria ser mudado. Vamos em frente para ver como tudo isso se junta e cria um ambiente perfeito para uma ideia completamente nova surgir. Afinal, nenhum movimento surge do nada, né? Ele precisa das condições certas para acontecer. Quando a gente junta essa desconfiança profunda nas instituições com a percepção de um sistema que não é transparente e o avanço da tecnologia, pronto, temos o gatilho perfeito para algo como o Bitcoin surgir. A tecnologia deu a ferramenta, mas foi a desconfiança que deu a motivação. Então, a reflexão final que fica é uma pergunta que essa nova tecnologia nos força a fazer. No mundo centralizado, quem é que está realmente no controle? E o que acontece quando a tecnologia oferece uma maneira de jogar um jogo diferente, com regras totalmente novas?